Fatores que podem levar à enxaqueca. O primeiro é o controle. Quem tem enxaqueca geralmente é uma pessoa muito controladora. Ela quer controlar o tempo, as pessoas, quer que seja do seu jeito, o seu jeito é o certo, a sua forma de fazer é o certo e no seu tempo. Por exemplo, eu planejava como seria o dia, que eu ia fazer isso, depois ia acontecer isso, depois aquele outro, aquele outro, aquele outro. Cara, não tinha espaço para imprevistos, para que de repente o outro fizesse de uma forma diferente. Aí aquilo ali desarranjava todo o meu planejamento do dia. Então eu queria controlar, fazia o possível para que fosse tudo dentro daquilo que eu esperava que fosse. Percebe o controle? O segundo fato que pode trazer enxaqueca é a centralização, né? A gente não consegue falar não e a gente centraliza tudo pra gente. Ou a gente não confia no outro, no trabalho do outro, a gente acha que a gente faz melhor ou que o outro não faz tão bem feito igual a gente, então a gente vai pegando, né? Pegando serviço para fazer, pegando as coisas para fazer. As pessoas pedem pra gente fazer tal coisa e às vezes a gente não sabe falar não, mas também ao mesmo tempo tem esse lado do perfeccionismo que a gente quer bem feito e acaba pegando. Por exemplo, eu levo o filho para a escola, eu tenho que levar no médico, eu que agendo, eu que faço todos os trabalhos, entende? Tudo sou eu que faço. Então fica tudo muito centralizado em mim. A pessoa tem dificuldade em delegar, em soltar, né? Em passar para o outro. E também tem muito apego junto dessa centralização. O terceiro fator que pode levar à enxaqueca é a desvalorização intelectual. Sabe quando você começa a pensar numa coisa e você não consegue achar saída para aquilo? Aí você pensa em várias formas, pensa, você está com aquele problema e não consegue achar e você fica pensando, cara, você sente, não é consciente isso, tá? Mas toda vez que a gente quer achar uma solução e não tem a solução para aquilo ali, é onde também pode dar a enxaqueca. O quarto fator que pode trazer enxaqueca são os pensamentos conflitantes, que são as preocupações. São aquele monte de pensamento que a gente tem, e a gente fica, e se acontecer tal coisa? E se não sei o quê? Mas e se fulano fizer não sei o quê? Olha, pode acontecer isso, pode dar aquilo, pode dar aquele outro, mas percebe que são pensamentos que não é para resolução do problema, são só pensamentos de hipóteses de coisas que podem acontecer, e se acontecer, eu vou fazer o quê? Entende? Mas se é N possibilidades, são infinitas possibilidades. Então precisa prestar atenção que pensamentos você tem. Esse pensamento está caminhando para uma solução ou ele só fica rodando e só conflitando e surgindo uma outra coisa sem fim que não resolve e não está caminhando para a solução. Então essas preocupações, nossa, isso ocupa um espaço gigante do nosso mental e ela pode dar enxaqueca também. O quinto fator também que pode dar enxaqueca são as nossas crenças. Muitas vezes a gente ouve ou a gente está numa situação que a gente precisa mudar crenças, que aquela crença, aquele conceito que a gente viveu até agora, algo na situação ali está falando para diminuir essa crença, desconstruir essa crença, construir uma nova crença, fazer de uma forma diferente. Geralmente quando eu tenho essa questão da enxaqueca em relação à crença, eu tenho dor aqui no alto, no topo da cabeça, né? No coronário. Então ela está desconstruindo uma crença, uma forma de que eu acreditava, que eu seguia e esse ciclo se encerrou. Tá na hora de colocar uma nova crença. O objetivo da enxaqueca é algo precisa mudar. Tudo que esse movimento que você está fazendo, a forma de pensar, de agir, de querer controle e tudo mais, está levando nessas crises de enxaqueca. Então, algo precisa mudar. Uma coisa que eu tinha muito quando eu não sabia falar não e eu ia pegando, né, centralizando, trazendo muita coisa para mim, eu sentia estafa. E aí eu tinha crise de enxaqueca que eu tinha que ficar no quarto escuro, tomava medicamento bem forte. As crises eram muito fortes, ficava no quarto escuro no silêncio. Então daí eu faltava nas reuniões, né, não ia nos compromissos e quem é que vai te condenar porque você está com crise de enxaqueca? Entende que isso é um mecanismo de defesa
para que a gente não vá abraçar mais coisas. Ela nos protege de ações que a gente mesmo está ferindo, que a gente mesmo está se machucando. Então, se de repente eu falar assim, olha, nessa reunião eu não vou participar, o dizer não, aí as pessoas vão falar, né? Podem julgar, podem falar um monte de coisa. Como eu não conseguia falar não, eu vinha enxaqueca, pronto, eu estava com crise de enxaqueca. Quem é que vai me julgar? Percebe? Então, às vezes, muitas vezes a gente está tendo crise de enxaqueca para o nosso sistema nos proteger de algo, de uma ação que a gente mesmo está fazendo e está nos ferindo. Então, quando estamos em enxaqueca, é um momento de reflexão de o que é que eu vou fazer diferente agora.